nas margens do Mar Morto, existe um lugar que desafia a lógica, uma paisagem fantasmagórica, coberta por um solo que não deveria existir. À primeira vista, parece uma terra desolada, craquelada pela seca. Mas se você olhar mais de perto, vai perceber que não está pisando em terra comum. Você está pisando em cinzas. Um solo feito de cinzas puras, compactadas pelo tempo. Cientistas que analisaram este material ficaram perplexos. Sua composição não se parece com nada encontrado na região. Não é solo vulcânico. Não é areia do deserto. É algo diferente. Algo queimado. E dentro dessas cinzas, incrustadas nas rochas calcárias, como balas presas em uma parede, encontramos isso. Pequenas esferas esbranquiçadas, frágeis ao toque. À primeira vista, parecem pedrinhas comuns. Mas quando você quebra uma delas, o cheiro inconfundível de enxofre preenche o ar. Esferas de enxofre quase puro, encontradas em abundância apenas neste local do planeta. A tradição local, por milênios, aponta para este lugar como o epicentro de uma das histórias mais aterradoras da Bíblia. A destruição de Sodoma e Gomorra. Uma história que muitos consideram apenas um mito, uma alegoria moral. Mas e se as evidências físicas contassem uma história diferente? E se essas pedras de enxofre e essa terra de cinzas fossem as cicatrizes de um evento real, tão violento que foi lembrado por gerações como um ato de fúria divina? Nos próximos minutos, vamos deixar de lado a fé e a mitologia para seguir as pistas da ciência e da arqueologia. O que realmente aconteceu nesta planície? Prepare-se, porque o que descobrimos pode mudar para sempre a forma como você enxerga as histórias antigas. Durante décadas, a busca pelas cidades perdidas de Sodoma e Gomorra foi um verdadeiro quebra-cabeça para arqueólogos. Muitos procuraram no fundo do Mar Morto, sem sucesso. A resposta, no entanto, pode ter estado à vista de todos o tempo todo. Bem-vindo a Tal El Hammam, um vasto sítio arqueológico na Jordânia, do outro lado do Rio Jordão, em frente a Jericó. As escavações aqui, lideradas pelo Dr. Stephen Collins, revelaram algo extraordinário. Tal El Hammam era uma cidade-estado colossal, na Idade do Bronze, muito maior e mais fortificada do que qualquer outra na região, incluindo Jericó e Jerusalém. Ela prosperou por mais de 2000 anos. Então, por volta de 1650 a.C., ela simplesmente desapareceu. Aniquilada, os arqueólogos desenterraram uma camada de destruição de 1,5 metro de espessura. Uma camada escura, cheia de carvão, cinzas e fragmentos de cerâmica. Mas não era uma destruição comum, causada por guerra ou terremoto. As evidências apontavam para um calor extremo e instantâneo. Pedaços de cerâmica foram vitrificados, derretidos e transformados em vidro. Para que isso aconteça, a temperatura precisa ultrapassar os 2000 graus Celsius. Para se ter uma ideia, a lava de um vulcão raramente passa dos 1200 graus. Nenhum incêndio da antiguidade, por maior que fosse, poderia gerar tanto calor. Esqueletos humanos foram encontrados completamente fragmentados. Os ossos explodiram. O que poderia causar uma devastação tão absoluta e tão quente, a ponto de derreter cerâmica e pulverizar ossos instantaneamente? A resposta para esse mistério pode estar naquelas pequenas esferas brancas que encontramos a quilômetros de distância. Vamos voltar àquelas esferas misteriosas. O enxofre, como conhecemos, geralmente vem de vulcões. É amarelo, impuro, misturado com outros minerais. Mas o enxofre encontrado ao redor do Mar Morto é diferente. É branco, acinzentado, e quando analisado em laboratório, revela uma pureza de até 98%. Isso é simplesmente inédito. Uma pureza de 98% não ocorre naturalmente na superfície da Terra. Para obter enxofre tão puro, é preciso um processo industrial de refinamento, ou um tipo de evento geológico tão raro e violento que ainda não o compreendemos totalmente. E tem mais. Quando você acende uma dessas esferas, ela queima com uma chama azulada, quase invisível, e gera um calor absurdamente intenso, muito mais quente que a queima do enxofre comum. Mas o detalhe mais assustador é como essas esferas de enxofre foram encontradas. Elas não estão simplesmente espalhadas pelo chão. Elas estão incrustadas dentro de rochas de calcário, como se tivessem sido disparadas contra elas em altíssima velocidade. E ao redor de cada esfera há uma marca de queimadura circular, um anel de calcário calcinado, transformado em pó de gesso. Isso indica que essas esferas atingiram a rocha enquanto estavam em chamas, como projéteis de fogo caindo do céu, uma chuva de enxofre incandescente, exatamente como a Bíblia descreve. A pergunta que a ciência se faz é: que fenômeno natural pode criar projéteis de enxofre quase puro
e Lancalose do céu, com força suficiente para penetrar rochas, calor extremo, que derrete metal e cerâmica, uma onda de choque que pulveriza edifícios e ossos, e uma chuva de material incandescente vinda do céu. Os arqueólogos e cientistas que estudaram Tal el-Hammam e as esferas de enxofre chegaram a uma conclusão chocante, que parece saída da ficção científica. Eles propõem que a cidade foi destruída por um airburst cósmico, uma explosão aérea causada por um meteoro ou cometa que se desintegrou na atmosfera, logo acima da cidade. Seria o evento Tunguska da Bíblia, em 1908, em Tunguska, na Sibéria. Um evento semelhante achatou mais de 2.000 km² de floresta, com a força de uma ogiva nuclear. Não houve cratera de impacto, porque a explosão aconteceu no ar. Agora, imagine essa mesma força liberada sobre uma cidade densamente povoada da Idade do Bronze. A explosão aérea teria gerado uma bola de fogo com temperaturas de milhares de graus, vitrificando a cerâmica e incinerando tudo em seu caminho. A subsequente onda de choque supersônica teria demolido as muralhas de 15 metros de espessura e todos os edifícios, transformando-os em escombros. E a onda de calor teria sido tão intensa que jogou sal fervente do Mar Morto sobre a Terra, tornando-a estéril por séculos menos, algo que também foi confirmado por análises do solo. Esta hipótese há de um impacto cósmico explica todas as evidências anômalas: o calor extremo, a destruição total e instantânea, a camada de sal, e até mesmo as esferas de enxofre, que poderiam ser fragmentos do próprio corpo celeste que se incendiou ao entrar na atmosfera. Uma catástrofe natural de proporções bíblicas. Estamos diante de uma encruzilhada fascinante. De um lado, temos um relato antigo, escrito há milhares de anos, descrevendo uma chuva de fogo e enxofre que aniquilou cidades. Do outro, temos um corpo crescente de evidências científicas menos arqueologia, geologia, química menos que apontam para um evento cataclísmico, uma explosão cósmica de poder inimaginável, que ocorreu exatamente na mesma região e na mesma época. A descrição bíblica, antes vista como puramente simbólica, agora soa como o relato de uma testemunha ocular, tentando descrever um evento que estava além de sua compreensão. Um meteoro explodindo no céu seria para eles a única coisa possível. A fúria de Deus. A história da mulher de Ló que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal deixa de ser uma fábula moral para se tornar um aviso trágico sobre os efeitos de uma onda de calor superaquecida e carregada de sais. Isso nos leva a uma pergunta provocadora: se uma história tão fantástica como a de Sodoma e Gomorra tem uma base tão forte na realidade física, o que mais na Bíblia estamos subestimando? Quantas outras lendas são, na verdade, memórias distorcidas de eventos reais? A ciência pode ter encontrado uma explicação para o como, mas a pergunta do porquê continua em aberto. Foi um acaso cósmico ou uma intervenção deliberada? A resposta talvez se perca para sempre nas cinzas do tempo. Mas uma coisa é certa: a Terra ao redor do Mar Morto guarda um aviso silencioso, uma lembrança petrificada de que nosso mundo pode mudar em um piscar de olhos. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de ver todas essas evidências, você acredita que a destruição foi causada por um meteoro, como sugere a ciência, ou foi a mão divina, como diz a tradição? Deixe seu comentário aqui embaixo. Meteoro ou mão divina? E se você gostou dessa investigação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no nosso próximo vídeo vamos usar a ciência para investigar um dos maiores mistérios militares da Bíblia. As muralhas de Jericó realmente caíram ao som de trombetas? Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e até a próxima.